Jamison, vamos lá? Agora é hora da especialidade de vírus. E preste atenção, esse momento agora é para todos os desbravadores, de 10 a 1999 anos, tá? Se você tem de 10 anos a 1999, você pode participar com a gente aqui. Agora vamos receber nosso doutor, nosso médico aqui nessa tarde, o Jamison. Vamos nos assentar um pouquinho, Jamison, para a gente conversar sobre essa especialidade que está em alta, né? Ela tá na moda, é a especialidade de vírus. Pode cumprimentar o pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Eu particularmente acho essa uma especialidade difícil, então vai ser necessário muita atenção nessa hora, certo? Um pouquinho de atenção e eu vou tentar ser bem calmo, bem tranquilo, falar bem pausadamente para vocês entenderem. Jamison, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. O prazer é meu. Fiz um convite aí na semana aí, rapaz, estou precisando de alguém para passar essa especialidade. E eu pensei assim, um médico, entende bastante. Jamison, antes de nós entrarmos propriamente na especialidade, fala para a gente aí como é que está sendo esses dias no seu trabalho com relação à prevenção ou tratamento de pessoas infectadas aí que estão com Covid-19. Na verdade, assim, eu trabalho na atenção básica, né? Então, assim, na minha região, graças a Deus, a nossa população não tem apresentado sintomas suspeitos, né? Assim, no início da pandemia, algumas pessoas compareceram na unidade com alguns sintomas, mas graças a Deus já foram descartados já. Assim, o cuidado que a gente tem, né, é sempre o cuidado de nunca levar a mão no rosto. A gente sempre parte do pressuposto que tudo está contaminado e que todo mundo também está contaminado. Então a gente evita a proximidade, a gente principalmente evita levar a mão no rosto para não contaminar o olho, a boca nem o nariz. Lavar sempre a mão, caso não tenha o álcool em gel. E mesmo tendo álcool em gel, você não pode dispensar a limpeza das mãos com frequência, com água e sabão. Sem falar no serviço, quem é profissional de saúde tem que usar máscara, tem que usar óculos, tem que usar jaleco, mas o público em geral, Sim. máscara já é suficiente. A máscara já é suficiente, Já é né? suficiente. Lavar as mãos, tal, todos aqueles cuidados. Ô Jamison, eu acho que eu não estou mais nem aguentando ouvir esse nome de coronavírus, eu já estou abusado dele. Realmente. Mas assim, de fato, o nosso mundo entrou nesse problema. Nós sabemos que essa questão do que está acontecendo hoje no mundo, esse problema causado pelo vírus, é também um dos sinais da brevidade da volta de Jesus. Então, desbravador, se liga aí. Essas coisas estão acontecendo, Jesus disse que aconteceriam, e estamos nos aproximando cada vez mais da volta de Jesus. Por um lado, ficamos tristes, porque nós vemos as pessoas sofrendo, né? Isso é em decorrência aí de tantos anos de pecado, do ser humano, então tem toda uma questão envolvida, né? Mas nós também nos alegramos porque Jesus Cristo disse que quando isso estivesse acontecendo, ele estava pertinho. Ele não marcou nem dia nem hora, mas ele deu sinais, então estamos mais próximos da volta de Jesus. Mas vamos lá, o que é que o desbravador, por que seria bom, Jamison, o desbravador aprender sobre vírus, o comportamento dele? Em primeiro lugar, aprendendo sobre vírus, ele vai ter uma maior capacidade de prevenção, né, de se prevenir. E, principalmente, ele pode acalmar as pessoas de casa, porque a gente sabe que nessa época, como você já destacou, há uma espécie de pressão psicológica, né, com essa questão do vírus, né. Então, aprendendo mais sobre os vírus, a gente vai aprender sobre como se prevenir, como suas formas de tratamento. Então, acho que vai trazer preparo e vai trazer um pouco mais de otimismo também para o pessoal desbravador. Ok, prepare e otimismo. Uhum. Então, vamos lá, né? A gente preparou aí um PowerPoint. Sim. Aí o Jamison vai apresentando o PowerPoint na sequência e a gente vai interagindo aqui. Ok. A primeira questão pergunta o que significa vírus, não é isso? E há uma controvérsia também para ser explicada, né? Por que ele é considerado um ser vivo e alguns consideram não um ser vivo, né? Pois é, então eu até vi, Jamison, na televisão esses últimos dias, várias vezes, as pessoas dizem assim, olha, isso aqui mata o vírus, isso aqui não mata. Aí eu pensei, a gente só mata o que está vivo, né? Mas aí o vírus, ele é vivo, é um ser vivo ou não é? Explica aí pra gente. Muito bem destacado. O vírus é uma palavra em latim, né, que quer dizer, na verdade, veneno ou toxina. Com a semelhança que ele tem com o veneno e toxina, a semelhança que ele tem é que ele pode causar algum mal ao organismo dele inoculado ou ingerido. Por isso que existe essa relação. Então, a palavra em latim usada para designar os vírus é vírus, que significa toxina ou veneno. A discordância que existe sobre se é ou se não é um ser vivo é que, na verdade, a gente precisa entender o que é um ser vivo, né? Então, assim, um ser vivo, da forma mais simples possível, para que todo mundo consiga entender, é aquele ser, né, que é capaz
de obter alimento, que é capaz de gerar energia, guardar energia, gastar energia e se reproduzir, certo? E o vírus? O vírus ele não tem a capacidade de se alimentar, de gerar energia, guardar energia e nem de gastar. A única característica que ele tem, semelhante aos seres vivos, é se replicar, se reproduzir. Só que essa reprodução só acontece em outra célula. Então, ele explora a máquina de outra célula para poder se reproduzir. E a reprodução é a única característica que é semelhante a um ser vivo. Por isso, a grande maioria dos estudiosos considera que o vírus ele não é um ser vivo. Ok, então a gente não mata o vírus, a gente destrói, neutraliza. Justamente, inviabiliza. Ok, tô aprendendo, viu? Tá gostoso aqui, é a especialidade. E você tá gostando aí? Pois é, participe com a gente aqui da nossa transmissão Desbrava Mais. Esse é o momento com o Dr. Jamerson. Nós estamos estudando sobre a especialidade de vírus e você pode completar essa especialidade para ser condecorado também, tá? E depois da especialidade, nós temos um quiz sobre a especialidade de vírus e ainda tem sorteio, porque você vai participar do nosso sorteio. Entra no nosso Instagram, curte a nossa foto, comenta e se inscreva no canal Adventistas Baia Norte. Vamos lá, doutor, vamos prosseguir. Vamos lá. Bom, a segunda questão é por que ele não é classificado em nenhum outro reino dos seres vivos, né? Bom, existe uma característica distintiva dos vírus. Para a gente entender, a gente precisa relembrar, né? Eu acredito que os bravadores que não estudou ainda vai aprender agora, que existem 6, mas basicamente são 5 reinos, né? A gente tem o reino mais simples, né, que é o reino das bactérias. A gente tem o reino dos fungos, o reino dos protozoários, que é junto com o reino das algas, certo? E o reino animal e o reino fúngico, certo? São 5 reinos basicamente. O que faz com que um ser, para ser classificado em um desses reinos, é a estrutura da célula. Aí alguns bravadores talvez não entendam o que é uma célula. Aí eu trouxe uma ilustração, né, para tentar ensinar o que é uma célula, certo? Pode passar esse slide. Bom, aqui é uma célula mais complexa que existe, certo? É um exemplo de célula. Ela é uma célula do reino animal. Então, eu, o pastor, os cachorros, os gatos e até os insetos são do reino animal. Então, todo animal é composto por célula. É um conjunto de células. As células se juntam para poder formar a gente. E o que caracteriza uma célula animal? Ali tem uma bolinha amarela dentro de uma bolinha vermelha, uma bolinha rosa. Aquela bolinha amarela ali é um material genético. O material genético é o que coordena a função da célula, é que controla o comportamento da célula. Assim como o nosso cérebro controla o nosso corpo, o material genético é que controla o comportamento da célula. Então, aquele pontinho amarelo ali, ele está guardado por um outro círculo, que é o núcleo, certo? Ao redor do núcleo tem algumas organelas, que é o equivalente aos nossos órgãos. Então, as organelas elas são responsáveis pela respiração, pela digestão, pela excreção e pela reprodução da célula, ok? E tudo isso é envolvido por uma membrana plasmática. Isso aí é um exemplo de célula animal. É um exemplo de célula, certo? A célula mais complexa que existe. Aí agora a gente vai passar a ver a célula mais simples que existe, que é uma célula bacteriana. Pode passar, irmão. A célula bacteriana está ali, à nossa esquerda, certo? Ela tem um material genético, só que o material genético dela não é guardado, certo? Ele está meio que diluído dentro da célula. E além do material genético, a única coisa que ela tem são os lisossomos. Ela não tem outras organelas que são responsáveis pela respiração, pela digestão, pela reprodução. A única coisa que ela tem parecido com a gente são os lisossomos, ok? Ou melhor, os ribossomos. Então, o material genético dela não é revestido. Isso diferencia eles da célula animal. Sem falar que eles podem apresentar também, além da membrana, uma cápsula, né, e uma parede. Então, isso caracteriza uma célula da bactéria. Então, como ela é muito diferente, ela foi classificada em um outro reino, certo? Mas ela continua sendo uma célula, só é uma célula diferente da célula animal. A segunda ali, né, à nossa direita, é a célula de uma ameba. Ela está classificada no reino dos protozoários. A diferença dela é o seguinte, ela, na verdade, tem uma semelhança com a nossa célula, que é o núcleo, o material genético dela é envolvido por um núcleo, ele é protegido por um núcleo. Só que a diferença é que ele tem um negocinho chamado vacúolo contráctil, que está mais ou menos em um azul cinza claro ali. Isso diferencia ela da nossa célula. Então, assim, ela é uma célula diferente, porém, ela continua sendo uma célula. Mas, como ela é diferente, ela é classificada em outro reino. Pode passar. Aí a gente tem um reino um pouco mais complexo também, que é o reino vegetal, que é o reino das plantas. O que caracteriza uma célula da planta? É que ela é formada por uma parede e ela tem uma estrutura chamada cloroplástico, que é responsável pela fotossíntese. Então, ela produz o próprio alimento. Então, isso faz com que ela seja diferente da gente, porém, continua sendo uma célula. E, ao lado, a gente tem a célula de um fungo. Um fungo, semelhantemente às plantas, ele tem uma parede na célula, certo? Só que ele não é capaz de produzir o próprio alimento. Então, ele não tem cloroplasto. É diferente da célula animal, é diferente da célula vegetal, porém, continua sendo uma célula. Então, ele tem o seu reino separado. Só que o vírus, e podem passar, do slide,
O vírus ele é muito mais simples. O vírus ele não é uma célula. Na verdade, a única coisa que ele tem é um material genético no centro, uma capinha de proteína que protege esse material genético, e alguns ainda apresentam um envoltório, né, que é o envelope. Nesse exemplo aí, o envelope ele parece um pouco complexo, só que isso é só uma ilustração. Na verdade, o envelope ele é bem mais simples do que uma membrana plasmática, do que uma parede. Então, o vírus ele não é uma célula, ele é só um material genético protegido por uma capinha de proteína e, eventualmente, protegido por um envelope. É só isso. É uma cápsula do mal. Justamente, uma cápsula do mal. Essa cápsula, você disse aí, Jamerson, que é proteína. Isso, é uma capa, na verdade, né, que a gente Sim, chama de capsídeo, termo ok. técnico. Nós vamos evitar para simplificar. Né? Sim, aham. Então, assim, uma capinha de proteína que protege o material genético. E, em alguns casos, além da capinha, ele tem esse envelope ao redor. Entendeu? Ok. Então, assim, como é que a gente pode responder essa questão, certo? Qual é a característica do vírus, né? Que faz com que ele não seja classificado em nenhum outro reino? É que os vírus, eles não têm membrana plasmática, não têm organelas, e o material genético dele só é protegido por uma capinha. Esse material genético pode ser RNA, ou pode ser DNA, ou pode ser os dois também. E eles são um parasita, um parasita intracelular obrigatório, porque fora da célula ele não consegue metabolizar, ele não é capaz de gerar energia, de gastar energia e nem de obter alimento. Só é capaz de se reproduzir, só que de forma dentro de uma outra célula. Então, por isso que, se ele ficar alguns dias, a gente vê, né? Sobre a Terra, num plástico, num tal, tantos dias, ele só consegue continuar se estiver dentro de outra célula. De uma em célula. certas condições, ele pode ser neutralizado. Ele não vai morrer porque o que morre é vivo, né? Então, ele pode ser inviabilizado em algumas condições. Questões de temperatura, dependendo do material de superfície, ele pode ser inviabilizado. Ok, vamos lá. A terceira questão. Vocês precisam me lembrar qual é a terceira questão. Ok. Pode passar o slide. Pronto. Ele pede para citar algumas morfologias de vírus. Morfologia é a forma do vírus, certo? Então, assim, existem 3 formas básicas de vírus. Existe o vírus icosaedro, né, que é uma espécie de figura tridimensional, com 20 lados, e cada lado é um triângulo reto, né? Um triângulo... esqueci o nome da classificação do triângulo, mas é um triângulo de lados iguais, né? E são 20 lados, né? Isso forma um icosaedro, né? Bom, isso aí ele pode eventualmente também ser revestido por um envelope, certo? Então, o que pode dar uma conformidade um pouco circular a esse vírus. Um exemplo a gente tem ali no nosso lado esquerdo, o icosaedro e o vírus do adenovírus. Esse vírus, além do adenovírus, a gente tem outros exemplos de vírus também que tem esse mesmo formato, né? O vírus da rubéola, pode ser também o vírus para a influenza, né? O vírus da febre amarela, o vírus da hepatite B, são exemplos de vírus que têm esse formato icosaedro, certo? O segundo exemplo é o formato em espiral, né? Que a gente pode dizer que é um formato em espécie de mola. Então, o material genético dele e a capinha de proteína que recobre também são em formato de mola, né? Que é o formato espiral, tecnicamente falando. Então, um exemplo desse formato, existe o vírus da influenza, né? O vírus do sarampo, o vírus da cachumba, entre outros. E, por último, tem a terceira forma, que é uma forma que não é nem helicoidal e nem icosaédrica, né? É aquela forma que é complexa. Então, assim, não pode ser classificado nenhuma das duas. Então, como exemplo, a gente pode ter o vírus da varíola. Então, essas são as 3 formas básicas, né? As 3 morfologias básicas do vírus. Ok, muito bem. Então, nós vimos aí que os vírus têm 3 formas básicas, né? E esse coronavírus, ele está encaixado em qual aqui? Ele é um icosaédrico. Icosaédrico. Isso. Então, vocês já estão sabendo aí, se você chegar, né, uma entrevista aí com você for questionado, você vai dizer, olha, minha avó, o coronavírus é o quê mesmo? É um icosaédrico. Icosaédrico. Mas isso não vai acontecer, é uma classificação contra a forma, né? Mas existem outras classificações, né? Contra em relação ao material genético, existem outros critérios de classificação, mas a classificação mais simples é contra o formato do vírus. Basicamente é isso aqui, quanto ao formato do vírus, né? Do vírus. Ok, beleza, vamos lá, vamos para frente. Vamos lá. A quarta questão. A quarta questão. Bom, é explicar a importância das vacinas e como elas funcionam, né? Bom, é importante destacar o seguinte, que a vacina ela não trata a doença, na verdade ela previne a doença, certo? Então, se você está doente, a vacina não vai ajudar, o que vai ajudar é se você estiver saudável. Aí você pode receber a vacina e se prevenir, certo? Ela previne tanto a doença, como previne também a disseminação na população, certo? E como é que ela funciona? Quando a gente fica doente, nosso próprio organismo ele já é capaz de produzir alguns anticorpos, né? Só que até ele produzir anticorpos, a gente passa pelos efeitos da infecção. Então, a gente tem os sintomas, e a depender das nossas condições, talvez nem dê tempo da gente desenvolver esse anticorpo, né? Porque se você não for saudável antes de adquirir a infecção, é possível que você faleça em função desse processo.
Então, às vezes, não dá tempo de você desenvolver a sua defesa. Aí, como a vacina funciona? A vacina, na verdade, é um vírus. Ou um vírus enfraquecido, ou é um vírus morto, ou é um pedaço do vírus, que vai fazer com que o seu organismo seja estimulado e vai montar a sua defesa sem que você desenvolva a infecção. Então, você vai ter acesso a um conteúdo do vírus, você vai desenvolver a defesa, mas sem desenvolver a infecção. Aí, possivelmente, depois que você tiver contato com o vírus saudável, você não vai desenvolver a infecção. Você vai combater o vírus saudável porque você já desenvolveu a sua proteção, que são os anticorpos. Olha só, interessante. Então, a vacina ou é o vírus enfraquecido, Isso. ou é vírus, o pedaço, ou o vírus morto. ou é o bicho morto. Não vai causar infecção. Que não vai causar. Justamente. Aí a minha célula, ela já aprende a identificar o vírus, e se ele vier na forma robusta, saudável dele, a gente... Ele é neutralizado. É neutralizado, ok. Ele não é morto. Não é morto, neutralizado. Neutralizado, ok. Muito bom. Vamos lá, próxima questão. Bom, a próxima questão é descrever, né, a forma de reprodução viral e como pode ocorrer as mutações, certo? Bom, existe só uma forma que a gente já destacou de reprodução viral, que é a forma intracelular. Aí existem alguns estágios que o vírus ele cumpre para poder realizar essa reprodução, certo? Primeiro ele se fixa na célula, ele penetra a célula, depois ele se desmonta, aí ele começa a usar a máquina da nossa célula para poder se reproduzir, então ele reproduz o seu material genético e as suas proteínas que vai montar a sua capinha, depois ele remonta alguns vírus, né? E depois ele sai da célula, né, e é eliminado. Então, isso é um passo a passo. O principal processo, que é o mais complexo, é a questão da reprodução do material genético do vírus, né? É um processo de cópia, né, que envolve algumas enzimas, né, que são algumas substâncias algumas proteínas que participam desse processo. É um processo muito cheio de detalhes. Então, primeiro ele copia, depois ele começa a montar o material genético. Então, isso é cheio de detalhes. Como ele é cheio de detalhes, eventualmente escapa alguma coisinha falha. O próprio vírus ele tem um mecanismo de reparar essas falhas, só que, às vezes, até esse reparo também falha. Aí, falhando o processo e falhando o reparo, aí tem uma modificação do material genético do vírus. Aí ele se torna um outro vírus. Às vezes, a diferença é um pouco discreta, né? É um vírus diferente, só que não é tão diferente. Aí até as vacinas podem ajudar. E a gente tem mais ou menos uma defesa preparada. Só que quando é muito diferente, aí, na verdade, dá origem a basicamente um outro vírus, um outro tipo de vírus que a gente chama de cepa, que pode causar epidemias e pandemias. Doutor, quando eu era criança, eu gostava muito de desmontar e montar novamente meus brinquedos, né? Mas interessante, rapaz, que sempre sobrava um parafuso. Justamente, é assim o processo, bem comparado, é assim o processo da reprodução. O vírus passa por isso, né? Justamente, quando ele vai se reproduzir, alguma coisa falha. Apesar dele ter também um sistema de reparo dessas falhas, até o reparo também às vezes falha. Então, falhando a montagem do material genético e falhando também o reparo, aí dá origem às mutações, são as diferenças. Entendi. Por isso que a gente ouve sempre os profissionais de saúde, né, vocês falarem, olha, que o vírus agora sofreu uma mutação. Isso. É exatamente isso daí. Às vezes, a gente acompanha aquelas campanhas de vacinação, por exemplo, contra a H1N1, que é um tipo diferente, né, desse coronavírus, e aí, anualmente, vem novas vacinas, porque diz, olha, ele já sofreu mutação. Assim, tem uma data marcada, tipo, quando entra ano novo, ele diz, eba, agora a nova versão. Não há uma previsão. Às vezes é necessário revacinar, porque às vezes a nossa imunidade ela não é permanente. Às vezes tem algumas vacinas que lhe conferem uma imunidade, de repente, por 10 anos, certo? Já outras vacinas conferem imunidade por 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, o caso do H1N1. Ele só confere a proteção por 1 ano. Aí é necessário você se revacinar para poder se reestimular e voltar a ficar protegido. A minha célula esquece. Justamente. Esquece o que sofreu e... Olha, então interessante, viu? Muito interessante aqui a nossa aula aqui da especialidade de vírus. O Jamison está explicando muito para a gente aqui. Estamos sem pressa, com calma aqui, porque é certo que eu não vou me lembrar depois, talvez, de todos esses termos, né? Para a gente completar a especialidade, você vai digitar isso daí, ou você vai fazer um vídeo, tirar as fotos do que você pode ter escrito, a própria mão vai mandar para o seu instrutor. Mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo. O que mais importante que fica aqui não é depois a gente ter decorado o nome de certas coisas, mas o cuidado com a saúde talvez seja mais o ponto focal dessa especialidade, né? Claro. Ok. E para interpretar as informações também, a gente tem muitas informações, né? Então, para você interpretar melhor as informações acerca do estudo sobre vacina, sobre algumas drogas que combatem especificamente o vírus, né? Então, para você ter uma espécie de filtro e interpretar melhor, né, e transmitir melhor essas informações, é interessante você ter esse conhecimento, né? Sim, o conhecimento, muito bom.
é bom a gente lembrar, assim, para ajudar o desbravador a cumprir a especialidade, eu vou tentar resumir, ao final de cada pergunta, né, a resposta para poder ajudar. Certo, ok, muito bom, então, pode assim, ser. essa resposta aí, a melhor resposta que eu acho que a gente pode dar é que o vírus, na verdade, ele é tão detalhado, o processo de reprodução do vírus é tão detalhado que, às vezes, escapa alguma coisa desse processo, certo? E escapando alguma coisa desse processo, escapa também a capacidade de reparo, certo? Então, quando a gente combina a diferença, quando há uma diferença no processo, né, e também há um defeito no reparo, aí a gente tem uma mudança no vírus. E isso confere ao vírus uma certa resistência, porque ele tem uma característica a mais, é um vírus diferente. De repente, é um vírus mais sabido e sobre resistir às medicações, né, e às vacinas. Mais ou menos isso. Tá? Espero ter ajudado. Ou sim, como ter ajudado. Vamos lá. Próxima pergunta? Vamos sim. Próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta, ela questiona se alguma doença viral já foi erradicada, né? E por que é tão difícil o tratamento de algumas doenças virais, né? Bom, algumas doenças já foram erradicadas. A gente pode dar o exemplo, né, da poliomielite, né? A gente pode dar o exemplo da varíola, a gente pode dar o exemplo da rubéola também, que foram erradicadas graças ao processo de vacinação, né? Quando a gente fala que é difícil tratar algumas doenças virais, a gente tem que levar em consideração o seguinte: existem algumas doenças, né, que por si só elas não são tão difíceis. Por exemplo, o resfriado comum, ele é causado por uma doença viral, né? E o resfriado comum, ele é fácil de tratar. O resfriado comum, às vezes, é necessário apenas repouso e hidratação. Quando a gente está sofrendo muitos sintomas, a gente pode usar um antitérmico, um analgésico, um antihistamínico, para poder ajudar a aplacar os sintomas. Mas se você não tomar nada, só se hidratar bem e ficar em repouso, você vai conseguir sozinho neutralizar o vírus. Então, assim, o vírus do resfriado comum é um vírus fácil de tratar nesse sentido. A grande questão é, bom, se eu já fiquei uma vez recuperado do resfriado comum, por que eu volto a ficar resfriado? Bom, a explicação é que o rinovírus e o adenovírus, eles têm uma grande variabilidade, né? Existem diferentes vírus dessa família, porque ele tem uma grande capacidade mutagênica, né? De mudar, de sofrer mutações. Então, só os rinovírus, eles têm uns 100 tipos diferentes. Então, se a gente tiver uma frequência de 3 resfriados por ano, o que já é uma boa frequência, né? Porque nem todo mundo resfria 3 vezes durante um ano. Se a gente tiver 3 vezes ao ano, a gente vai levar 30 anos para desenvolver imunidade contra todos os rinovírus, né? Então, assim, por isso que constantemente a gente tem um resfriado. Por isso a gente pode, apesar de cada resfriado ser simples de tratar, pela reincidência a gente pode considerar como sendo difícil de tratar, né? E uma dessas questões é essa capacidade que ele tem. Existe uma variabilidade de vírus, né? Pela capacidade de mutação. Então isso faz com que a gente se recontamine, se apresente a infecção novamente várias vezes, mais de uma vez, né? Uma outra questão também é a ausência de vacina para algumas doenças, né? E, na verdade, algumas vacinas, quando são desenvolvidas, há uma espécie de resistência da população a aderir à vacinação. Então, a baixa aderência à vacinação também é um fator que dificulta o tratamento das doenças virais. É verdade. As pessoas têm, às vezes, o medo de tomar a vacina. Isso. E a gente já viu de tudo, né? A gente já viu de tudo. O pessoal dizendo, essa vacina aí é para matar os velhos, meu filho, porque o governo quer se livrar. Ou que tomou a vacina e ficou pior, a doença veio, enfim, né? As pessoas têm muito medo, realmente é bom compreender bastante. Isso, são as teorias da conspiração, né? Então, além da variabilidade dos vírus, da variabilidade, né, da falta de adesão à vacinação, também tem a questão da fácil transmissibilidade, né? A grande maioria dos vírus pode ser transmitido pelas nossas gotículas, né? Ou seja, pela nossa saliva, pelo nosso catarro, pode ser pelo toque, né, já que a gente pode também contaminar as mãos, e pelo ar também. Então, a facilidade de transmissão também faz com que seja difícil tratar essas doenças. E, por último, gostaria de destacar, né, que a falta de uma medicação específica para combater o vírus, né, não para evitar, que para evitar são as vacinas, mas para combater, quando a gente se contamina, também é uma grande dificuldade, né? A gente tem algumas medicações que são antivirais, mas são muito específicas. Por exemplo, o antiviral que foi desenvolvido para o vírus da herpes, ele só combate o vírus da herpes. Foi desenvolvido para o vírus HIV, só combate o HIV. Eventualmente, pela semelhança dos vírus, ele pode servir para um outro vírus, né? Só que talvez não seja com a mesma eficiência. Então, existe essa dificuldade de desenvolver medicações específicas para combater os vírus. Como seria o ideal que a gente desenvolvesse como os antibióticos, né? Os antibióticos, só uma classe de antibiótico pode cobrir várias bactérias, né? Mas no caso dos vírus não, existe essa dificuldade. Você tem que estudar melhor o vírus e tem que ser bem específico, tem que ser para aquele vírus a medicação. Eu acho interessante, Jameson, que o vírus ele é bem menos complexo do que uma bactéria, mas é um negócio tão mais difícil de encontrar um antiviral, né, por exemplo. Porque a bactéria é um pouco mais parecida com a gente, né? Então dá para estudar melhor o comportamento das bactérias.
Então, e ela é mais complexa, né? Pelo fato de ser mais complexa, na verdade, existem muitas estratégias de combater a célula. A gente pode combater ela em vários processos, né? A gente pode combater a parede dela, pode combater a membrana dela. Então, assim, como ela é mais complexa, ela dá mais opções, né? E mais estratégias para você combater. Já o vírus não. É simples, porém mais desafiante. Olha só, vírus e bactérias são coisas que nos prejudicam, assim, uma grande variedade, né, de bactérias. Isso. Mas se pudéssemos aprender alguma coisa com os vírus e com as bactérias, seria o seguinte, vamos lá, eu sou uma pessoa que não sei fazer tanta coisa assim na vida, mas aquilo que eu faço bem feito, né? Também faz bem feito. Seria a filosofia de vida do vírus. A filosofia do vírus. Já exatamente. a bactéria é muito mais abrangente em suas ações. É verdade, é verdade. Então, basicamente são essas 4 coisas. Primeiro, a grande capacidade de transmissibilidade, né? A transmissibilidade, ou melhor, a facilidade de ser transmitido os vírus, né? A ausência de uma medicação específica para os vírus, como funciona com as bactérias, através dos antibióticos, né? A grande variabilidade, que é graças à capacidade de mutação dos vírus, né? E, por último, essa questão que a gente acabou de destacar, né? Essa questão da falta de adesão às vacinas, depois que elas são desenvolvidas. Então, basicamente, são 4 coisas que dificultam o tratamento de uma doença viral. Ok, beleza. Beleza? O que mais que a gente tem aí? Próxima. Bom, a próxima questão pede para diferenciar 3 doenças exantemáticas, né, que são muito confundidas, né? Que é a rubéola, o sarampo e a catapora. Porque é uma doença exantemática, é aquela doença que se caracteriza por mancha vermelha, certo? E carocinhos na pele, basicamente isso. Então, assim, essas 3 doenças são doenças contagiosas, que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, né? As 3 podem apresentar sintomas respiratórios, mas nesse caso, a que mais apresenta sintoma respiratório é o sarampo, né? Se apresenta muito catarro, um nariz escorrido, se apresenta muita dor de cabeça, apresenta muita dor nos olhos, muita febre alta, inclusive, né? Apresenta muita tosse, parece mais um resfriado comum, né? Ou, no caso, uma gripe, ela também pode parecer. Só que a diferença é que ela é formada por carocinhos, né, e manchas que começam primeiro no rosto, depois vão para o pescoço, depois elas se estendem para o tronco, né, e para os membros. Ela também pode apresentar umas manchinhas, que são manchinhas brancas, é como se fosse uma espécie de halo vermelho ao redor, que fica no final da boca, né, aquela região no final da boca. Vou evitar termos técnicos, né? É melhor. Você abre a boca e percebe que próximo do último dente ali tem aquelas manchinhas, né, que são manchinhas brancas com um halo vermelho. Então, se você perceber essa manchinha, isso é patognomônico que a gente fala, né? Se tem essa manchinha, certo, é porque tem sarampo. É por isso que quando a gente vai ao médico com alguma coisa do tipo, aí o médico pega logo aquela espátulazinha, como é que chama ali? É espátula. É espátula, né? E vai logo assim lá... Baixador de língua. Ok, entendi. Então, essa é a característica do sarampo, né? O sarampo é uma doença exantemática, né? É formado por manchas vermelhas e carocinhos pelo corpo, né? Apresenta febre alta. E ela não costuma apresentar grandes prejuízos, né? O sarampo, o prejuízo que ele pode causar é se ele desenvolver uma encefalite ou uma pneumonia. A encefalite é a inflamação do cérebro, e uma pneumonia que é a infecção dos pulmões. Aí ela pode apresentar um quadro mais grave e pode levar à morte. Mas, a grande maioria dos casos, o sarampo ele é autorresolutivo. Basta você tratar só os sintomas. O próprio organismo ele neutraliza a infecção. Vai criar ele vai criar anticorpos, né? Justamente. E vai reagir, ok. E vai garantir a imunidade permanente. Você só pega o sarampo uma vez. Ah, é só uma vez? Só uma vez. Uma coisa boa. No caso da rubéola, ela pode apresentar alguns carocinhos, né, atrás do pescoço, atrás da orelha. Pode apresentar febre, só que geralmente a febre da rubéola é mais baixa, né? E pode apresentar alguns sintomas respiratórios que não são tão pronunciados, né? Pode apresentar um pouquinho de coriza, né, que é o escorrimento do nariz, pode apresentar tosse, pode apresentar dor de garganta. Ela costuma ser bem mais branda do que o sarampo, né? E também a vermelhidão dela começa no couro cabeludo, se estende para o rosto, pescoço, depois, semelhantemente ao sarampo, né? Depois se estende para o tronco e o restante do corpo. Ela não costuma causar grande prejuízo, e às vezes a gente sente quase nada da rubéola. O grande prejuízo dela é quando ela acomete, quando ela prejudica grávidas até o 5º mês. Aí pode desenvolver tanto o aborto, quanto algumas más formações no bebê, principalmente doenças cardíacas, a catarata e a surdez. Então, assim, a gente precisa se preocupar com a rubéola com relação à grávida. A grávida ela não pode desenvolver até o 5º mês de gestação, que traz muito prejuízo ao bebê. Olha só, além de poder causar o aborto. E a catapora, na verdade, é uma doença exantemática, ela causa vermelhidão, carocinho, só que além dos carocinhos ela provoca também umas bolinhas, né, umas feridinhas e pode causar também umas plaquinhas, né, umas crostinhas. E a bolinha da catapora ela é muito característica, né? Ela é como se fosse um umbiguinho. Ela tem a bolsinha e tem um pontinho no meio. Então, ela é muito característica. Então, quem tem catapora tem as 4 coisas, né? Tem a vermelhidão, tem os carocinhos, tem as bolinhas que são bem características, né? E tem as crostas, que é quando ela eclode, quando ela explode, né? E aí vira uma feridinha.
Então, essa é a característica da catapora. E ela não começa no rosto, ela geralmente começa no tronco e vai se espalhando, além de causar muita coceira. Eu tô aqui, assim, pasmo com a quantidade de coisa que vírus pode fazer para prejudicar um ser humano, né? Justamente. Por isso a preocupação tão grande com relação a isso. E o desbravador está preocupado, os desbravadores estão preocupados em ensinar os nossos desbravadores nos cuidados com a saúde. Justamente. Muito bem, doutor. Vamos continuar aqui, a orientação está boa. Justamente, vamos passar para a próxima. Bom, a próxima questão, ela pede para classificar, melhor, pede para a gente selecionar 3 doenças, né? E explicar a forma de contágio, o sintoma e a prevenção. Eu não sei se a gente tem tempo suficiente, eu podia falar de cada um só um pouquinho, de cada uma. Pode, tranquilo. Pode, aqui tranquilo? Agora nós já terminamos as orientações da classe de companheiro e estamos na especialidade de vírus que é para geral, é para todos os bravadores. Só para tentar ajudar, a gente vai tentar falar sobre o contágio, né, o sintoma e a prevenção de cada doença. Vamos tentar não ser cansativo, certo? Ok. Bom, vamos começar pela raiva, né? A raiva, eu acho que todo mundo já conhece, né? Acho que todo mundo sabe que ela é transmitida A gente pela fica com raiva, assim, todo dia, assim, no trânsito, às vezes tem raiva. Não é exatamente assim, né? Bom, primeiro, o contágio da raiva, né? A raiva ela pode ser transmitida por gato e cachorro contaminado, né? Através do quê? Da mordedura, através da lambida, ou através do arranhão, certo? Quais são os sintomas da raiva? A raiva ela pode ser... Existem alguns sintomas clássicos de toda virose, né? Então, toda virose pode apresentar dor no corpo, moleza, falta de apetite, febre, que seja alta ou baixa, ela pode apresentar dor de cabeça. Então, esses são sintomas clássicos, certo? Então, toda virose apresenta isso. É tanto que a grande maioria das queixas no consultório são desses sintomas. E as pessoas não se conformam quando dizem, é uma virose, é uma virose. É muito difícil identificar o vírus, né? Mas é um sintoma clássico que todo mundo leva. Então, se é um sintoma clássico, né, é um diagnóstico clássico. Então, um diagnóstico clássico é de virose. Então, assim, quando se referir a diagnóstico que sintomas clássicos, é isso, é falta de apetite, é dor de cabeça, é dor no corpo, certo? Febre alta ou baixa. Então, a raiva ela pode causar isso, mas ela causa principalmente algumas alterações de comportamento, porque ela afeta o nosso sistema nervoso central. Então, pode, a princípio, causar insônia, irritação, pode a pessoa começar a mudar o comportamento, ter delírios, alucinações, e isso pode evoluir para convulsões, pode evoluir para coma e, inevitavelmente, evoluir para a morte. É uma doença muito grave. É muito raro um relato de que alguém conseguiu se recuperar da raiva. A raiva, uma vez que acomete uma pessoa, ela quase necessariamente leva à morte, em quase 100% dos casos. Nossa, então é um vírus muito forte, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E as formas de prevenção, né? Você pode ter acesso à vacina, né? Em caso você sofra um acidente com um animal suspeito, né? Então você tem acesso à vacina, tem acesso ao soro, né? Que já é um anticorpo preparado, ok? E também a questão do cuidado ao lidar com esses animais, né? Evitar esses acidentes. Então essa é a principal forma de prevenção. Okay. Basicamente a vacina, o cuidado e o soro. Muito bom. Bom, a herpes, né? É um vírus muito comum, né? Quando a gente fala de herpes, a gente se refere mais ao herpes simples, né? Então, sim. Assim, a herpes, a forma de contágio é pessoa para pessoa, né? Pode ser contato sexual, pode ser contato com a lesão, pode ser contato até com material contaminado. Então, a herpes pode apresentar também a sintomatologia dela, né? Pode ser, na verdade, ela se caracteriza bem por umas feridinhas que surgem, né? Primeiro elas surgem como se fossem umas bolinhas, depois as bolinhas elas viram umas feridinhas, que pode ser ao redor da boca, pode ser na região genital, em alguns casos pode ser no tronco. Então, basicamente, essa característica da infecção por herpes, além dos sintomas clássicos que a gente já falou, né? Que é dor de cabeça, falta de apetite, aquela moleza, febre baixa, que é um sintoma clássico. Toda infecção viral pode apresentar. E a forma de prevenção, né, é evitar o contato. Evitar contato com as gotículas, né, que é de saliva, catarro, e evitar o contato direto com a ferida, certo? AIDS. Bom, a AIDS ela pode ter uma diversidade, né, de sintomatologia. A forma de contágio, acho que quase todo mundo já conhece, né, é o contato com sêmen, contato com sangue e contato com leite materno, da pessoa contaminada. Isso pode ocasionar infecção por AIDS. E qual é a sintomatologia? No início, ela pode ter sintomas clássicos, como a gente já citou, né, que toda virose pode apresentar. Mas o que é mais característico é que, com o avançar da infecção, a pessoa pode apresentar uma febre crônica, né, que não sabe qual a origem daquela febre, todo dia causa febre, começa a perder peso, mais de 10% do peso, sem fazer regime, sem fazer atividade física. Começa a perceber também que começa a apresentar uma sudorese, que a gente chama o suor em excesso à noite, né, e aquela diarreia constante, que você não sabe qual a origem daquela diarreia. Então, perda de peso, feridas na boca também, na garganta também podem ser sinais, sem falar naquelas infecções oportunistas, né, que quase ninguém tem aquele tipo de infecção, mas você começa a ter aquela infecção recorrente, que é sinal de que o seu sistema imunológico está um pouquinho comprometido. Então, assim, sinais da infecção por AIDS é perda de peso significativa, né, aquele suor excessivo à noite, aquela febre que não passa e aquela diarreia crônica também. Então, a forma de prevenção, né, é a atividade sexual segura, né, e você evitar o contato com sangue da pessoa contaminada,
com sêmen, secreções genitais, né, e o leite materno. Ok, muito bem. Então, esse estilo cristão de orientação sexual, doutor, Sim, ajuda e muito, né? com certeza, ajuda muito. O ideal é o sexo legal e o sexo protegido. Ok, então, desbravador, se liga aí, meu irmão, na parada. Bom, Vamos evitar esses monte de vírus aí que só causam coisa ruim quando é presente no organismo de algum ser humano. Vamos lá, vamos continuar. bom, O e que é se que não tem tiver mais aí? cansado, se não tiver cansado, tem mais algumas doenças. Não, Né? não tô cansado Pronto. não, eu A tô cachumba, aprendendo. pronto. A cachumba, né, ela é caracterizada pela papeira, ela é considerada a papeira, né? Então, assim, ela é caracterizada por dor e por inchaço das glândulas parótidas, que ficam mais ou menos nessa região aqui. Eu já tive esse subclavicular. negócio aí, doutor. Já, Eu lembro desse ela é dia uma aí. outra doença também que garante a imunidade permanente. Só tem uma vez. Depois de desenvolvida a imunidade, você é Ah, imune pro então resto da acabou. vida. Graças a Deus passou. Existe uma espécie de crença, né, popular de que se você fizer um esforço durante a papeira, né, a papeira acaba descendo para a região genital. É isso a mulher mesmo. acaba descendo para o seio e o homem para o testículo. Na verdade, isso aí é uma complicação que não está tão bem relacionado ao esforço, né? O esforço ele pode evitar que você se recupere em tempo hábil, né? E também pode fazer com que haja uma gravidade da doença. Só que não necessariamente qualquer esforço vai levar a essa condição. E quando é levado a essa condição de inflamar as mamas e inflamar também os testículos, ele não deixa aquela sequela definitiva que as pessoas acham que deixa. Eles acham que a pessoa vai ficar estéril, né? Doutor, eu fiquei deitado o tempo todo. Justamente, graças a essa ameaça. Minha mãe disse assim, não levante pra nada, menino, que se levantar a cachumba desce. Nos adultos, geralmente, ela pode dar esse tipo de complicação. Então, as mulheres elas inflamam as mamas, né? Infeccionam e inflamam as mamas, e o homem os testículos. Mas eles não costumam causar nenhuma... Eles podem causar algum tipo de sequela permanente, só que é muito difícil causar. Ok, sabe as orientações, vamos A lá. forma de contágio de pessoa para pessoa, né? Contágio com as nossas secreções, que é o catarro, a saliva. E a prevenção é a vacina contra a cachumba. Ok, Poliomielite, né? É também muito conhecida, é uma das já erradicadas, como a gente citou, né? Ela também, a grande maioria das pessoas que são contaminadas pelo vírus da poliomielite, ela apresenta quase nada, né? Quando apresenta são sintomas clássicos, como a gente falou, só que em alguns casos ela pode levar a uma sequela grave, né? Que é a flacidez dos membros inferiores, né? Então a pessoa acaba ficando, a grosso modo, né? Quando ela afeta gravemente a pessoa, ela pode levar a pessoa a ficar aleijada, né? Então por isso que é uma doença muito importante, mas graças às vacinas, né? E graças a Deus ela foi erradicada, pelo menos no nosso país ela foi erradicada. Então, os sintomas podem ser clássicos, às vezes a pessoa se contamina pelo vírus, não apresenta nada, mas em alguns casos ela pode ser grave o suficiente para causar essa limitação, né, que é a flacidez dos membros inferiores. E a prevenção também é através da vacina. E a forma de contágio é de pessoa para pessoa. Se você tiver contato com saliva, tiver contato com sangue, com as fezes contaminadas, né, e com o catarro também. São as secreções orofaríngeas que a gente chama. Uhum. Ok, doutor, uma doença dessa já erradicada, né, não existe mais no nosso país. Ela pode voltar? Pode voltar, porque a doença ainda existe, né? Ela foi erradicada em uma região, isso é uma questão geográfica, né? Ela foi erradicada, porém, se houver um afrouxamento das medidas, né, as medidas sanitárias, e a baixa adesão à vacinação, ela pode voltar. Então, para não voltar, gente, tem que Adesão à vacinar vacinação. mesmo, tem que tomar os cuidados, né? Isso, com certeza. Muito bem. Parece que esse negócio de ficar tendo contato com o ser humano, assim, com fluidos corporais, com essa proximidade toda, parece que isso é meio perigoso, né, doutor? É, realmente é perigoso. Mas assim, a gente sabe que a grande maioria das pessoas são pessoas saudáveis. Sim. Né? E assim, o contato tem sempre... E um vírus que eu estiver guardando, pode ser que você já tenha a imunidade. Então, assim, a gente não precisa... Eu espero que o legado do coronavírus não seja que as pessoas tenham receio de se abraçar, Sim. receio de se beijar, de se aproximar, né? A gente está vendo uma situação muito peculiar. Na verdade, a gente tem um vírus que é desconhecido, né? A gente está estudando ainda o comportamento, a gente vai desenvolver ainda drogas específicas para eles, vai desenvolver ainda algumas vacinas, né? Então, assim, com relação ao coronavírus, a gente precisa ter esse cuidado. Mas com relação às outras doenças, a gente não precisa ter tanto cuidado, esse cuidado exagerado, porque a grande maioria das doenças virais que nos afeta já tem vacina e já tem algumas medicações específicas já. Ok, então não é para a gente, a partir de agora, nos tornarmos insensíveis e ficar, olha, fique lá, você lá, eu aqui, vamos voltar para a igreja, eu sento num banco, você senta no outro, e que tamanho de igreja vai ser essa também, né? Assim, eu acredito que esse cuidado em relação ao coronavírus ele precisa se estender um pouquinho mais, certo? A gente vai voltar para a igreja, algumas coisas, a escola vai voltar a funcionar, né, as faculdades, aí a gente vai precisar continuar com certos cuidados, né? Sim. Mas uma vez superado, de repente uma vez a gente conseguir desenvolver a vacina, né, ou alguma droga específica para a doença, aí a gente precisa ter tanto rigor nesse controle, né, mas a gente vai precisar ter essa preocupação por um bom tempo, só que não é tão rigoroso como está sendo agora. Certo? Ok, muito bem. Ok? Esse rigor todo agora é para uma prevenção justamente no momento
pontual. Muito pontual, né? específico. Quando Passou a gente isso não conhece daqui. o vírus, a gente não tem ainda nenhum Ok. recurso para poder neutralizar esse vírus. Ok. Entendeu? Por enquanto, o maior recurso que tem é a prevenção. A prevenção. É se prevenir. Ok? Ok, muito bom. Podemos continuar? Vamos sim. Pode só mais 3. O Tá acabando. que é que temos aí na frente agora? A gente tem meningite, hepatite e dengue. Certo? A meningite pode ser causada tanto por fungo, pode ser causada também por bactérias e pode ser causada por vírus. Nossa, Geralmente, quando é causado tem por os vírus, 3 reinos aí. isso, porque a meningite, né, na verdade é a inflamação das meninges, né, que é parte do sistema nervoso, parte do sistema nervoso central. Então, quando ele é infeccionado, a gente trata como meningite. Então, ela pode ser infeccionada tanto por um fungo, uma bactéria e por um vírus. No caso das meningites virais, né, pode causar os sintomas clássicos, né, além de causar uma espécie de cefaleia grave, ela pode causar também convulsões, pode causar aquele... É um som muito clássico, que como é que eu posso falar? Da forma mais simples possível, é como se fosse rigidez de nuca, né, aquela nuca dura que você não consegue baixar o pescoço. Então, você tem dor de cabeça forte, né, você pode apresentar convulsões, pode apresentar esse enrijecimento de nuca e muita febre alta. A prevenção depende muito do tipo de vírus, porque existe uma infinidade de vírus que podem causar meningite. Então, a prevenção vai depender do tipo de vírus, né, o vírus que causou. Por exemplo, a gente tem a meningite causada pelos vírus da herpes, né? Então, como a gente já citou ali, na forma de contágio, forma de prevenção, para a meningite causada pelo vírus da herpes, a gente tem as medidas que a gente já discutiu sobre a questão da herpes, certo? Que é evitar o contato direto com os fluidos, né? O catarro, com a ferida em si, né? E com a saliva. E a prevenção, né? A depender do vírus também, é através da vacinação. Basicamente, essas doenças é higiene e vacinação quando se tem vacina. Okay? Então, independentemente da vinda desse problema do coronavírus, e depois que passar isso daí, né, independentemente de qualquer coisa, sempre lavar as mãos é um hábito. Isso aí tem que ser um legado permanente, realmente. Lavar as mãos, Ok. né, com frequência. Evitar ficar levando sempre a mão no rosto, a não ser que a mão esteja idealmente higienizada, né? Porque a nossa principal forma de contaminação é você levar a mão contaminada até as mucosas, né? A mucosa do nariz, do olho e da boca. Essas são as principais formas de contaminação. E quantas vezes no dia, hein, a gente não tem um costume de passar a mão no rosto? Justamente. É no nariz, é na boca. Basta falar que é proibido, né? A gente já tem vontade de colocar já a me mão dá um no tique nariz. nervoso, dá vontade de ficar pegando no rosto toda hora. No início é difícil, mas com o tempo a gente vai desenvolver como posso dizer, esse receio, né? De colocar a mão no rosto, essa cautela, né? Essa prudência. Tem que lavar para poder tocar o rosto. Isso, justamente. Bom, a penúltima doença é a hepatite, né? Bom, a gente tem hepatite A, hepatite B e hepatite C, basicamente, né? Existem alguns outros tipos, mas a gente não precisa se estender tanto aqui, ok? Assim, a hepatite A é uma hepatite autorresolutiva, né? Você não precisa tomar nada especificamente para aquela doença. Só manter repouso, manter uma boa dieta, né? E você se hidratar, você já consegue debelar a doença. Bom, a hepatite B e a hepatite C, elas podem se cronificar. A hepatite C, ela ainda depois de cronificada, ela ainda pode ser combatida com algumas medicações. Mas a hepatite B, uma vez cronificada, você precisa tratar para o resto da vida. Então, assim, a sintomatologia, o quadro, basicamente, é dor no abdômen, né? Você pode apresentar icterícia, que é os olhos amarelados, né? Pode apresentar febre, além dos outros sintomas clássicos de toda a virose. Aí algumas pessoas apresentam formas mais graves, outras pessoas apresentam as formas mais simples. A forma mais grave pode desenvolver até uma cirrose, insuficiência hepática, câncer hepático também pode desenvolver. E a prevenção é sexo seguro, sexo legal, né? E em alguns casos a vacina também. Ok, muito bem. Muitas orientações aí. A hepatite tem 3 tipos, hepatite né? A, B e C. A, B e C. A hepatite B e C geralmente é através do contato sexual, né? E a B hepatite e C. A através do descuido higiênico. Né? Ok. Através de alimento e água contaminada que você pode desenvolver. Aí, geralmente, você não apresenta quase nenhum sintoma. Esses são sintomas bem leves. Algumas pessoas podem apresentar alguns sintomas mais graves, ficando com o olho amarelo, muito mal-estar, né? Muita dor abdominal, mas, geralmente, a hepatite A ela apresenta pouco sintoma e é autorresolutiva. Já a B e a C, elas podem desenvolver de uma forma crônica. Né? Ok, vamos lá, vamos prosseguir. O que é mais aqui? A dengue é a nossa última, né? E é a nossa conhecidinha, né? A nossa queridinha, a nossa mais familiar de todas, né? A dengue é vírus, doutor? A dengue é um vírus. A grande diferença da dengue para os demais é que ela não é transmitida de pessoa para pessoa, né? Ela é transmitida através do mosquito do Aedes aegypti, né? Olha só que até agora a gente está falando de vírus que eles são transmitidos por contato físico, essa questão de fluidos corporais e tal. Mas agora a gente encontrou um vírus presente num outro hospedeiro. Justamente. O Aedes aegypti, que na verdade a gente trata ele como sendo um vetor, é aquele que carrega o vírus até a gente. Então, a principal forma de prevenção é você combater o vírus, ou melhor, combater o Aedes aegypti, né, que é o nosso transmissor. Não é de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa com uma dengue pode compartilhar toalha, pode compartilhar
Nessa época não, nessa época a gente continua tendo cuidado, né? Mas em outras circunstâncias, em outros contextos, né, a gente pode compartilhar talheres, pode compartilhar copos, né, e objetos com as pessoas doentes de dengue, que não vai pegar dengue. A dengue é transmitida através da picada do mosquito, o Aedes aegypti. Muito E interessante a essa sintomatologia, informação. que a gente já deve conhecer, né? A mais simples vai de febre, né, que pode ser alta, pode ser baixa, apresenta muita dor nas articulações, pode apresentar vermelhidão na pele, dor, que a gente chama de retroocular, né, que é atrás dos olhos, muita dor de cabeça. Então, esse é o sintoma clássico. Aí, em alguns casos, pode se agravar. Aí pode se transformar numa dengue hemorrágica. Aí pode causar vômito com sangue, pode causar o sangramento da gengiva, pode causar febre alta, pode causar também dor abdominal intensa, fezes com sangue. Geralmente são sintomas hemorrágicos, né? Ok, Pode levar muito à bom. morte. Muito boa orientação, né? Muito boa Aí orientação. dessas, escolhe 3, né? E trata sobre a contagem, sintomatologia e Então, prevenção de forma você, desbravador, quando for falar disso aqui, nesse requisito, tem que escolher dessa lista toda apenas 3. apenas 3. Né? A gente está falando um pouquinho mais. Para ajudar e dar uma Ok, orientação. para ter um norte na vida, né? Isso. Ok, muito bom. O que mais é que a gente tem agora? Chegamos ao final da especialidade. Quase no final já. Bom, agora a gente precisa diferenciar o que é gripe e resfriado, né? E explicar por que o vírus influenza, de vez em quando, ele causa algumas pandemias, que é essa contaminação planetária pelo vírus. Bom, a gente costuma dizer que quando a gente tosse, né, quando a gente tem o nariz escorrendo, quando a gente está mole, a gente diz, eu estou gripado, né? Só que a gripe é uma doença específica. A gripe é a doença do influenza, assim como o Covid-19 é a doença do coronavírus, né? Então, gripe é uma doença relacionada ao influenza. O influenza é que causa gripe. Quando a gente está um pouquinho mole, quando o nariz começa a escorrer, quando a gente começa a tossir, ter febre, na verdade, na maioria das vezes a gente tem um resfriado. E o resfriado é causado por uma diversidade de vírus. São os parainfluenza, são os coronavírus, os adenovírus, os rinovírus, uma infinidade de vírus que a gente até já citou no início da nossa conversa, né? A sintomatologia, os sintomas do resfriado, eles são mais brandos do que os sintomas da gripe. Geralmente, ele não lhe incapacita, né? Você ainda tem condições de trabalhar, tem condições de sair para a escola, para a faculdade. Você fica muito afetado, né? Tem muita dor de cabeça, pode ter muita coriza, que é o corrimento do nariz, pode ter muita tosse, pode ter muito catarro, só que você não é gravemente acometido, ela é um pouco mais branda. Você ainda tem condições de desempenhar suas atividades normais. No caso da gripe, ele é muito mais pronunciado, a febre costuma ser mais alta, a dor no corpo costuma ser mais forte, e geralmente você não tem condições de exercer a sua atividade normal. Então, é uma espécie de resfriado, só que resfriado forte. A gente costuma tratar gripe forte, aquela gripe que derrubou, que ficou de cama, a gripe de cama. Na verdade, toda gripe necessariamente leva à cama, entendeu? Então, quando você está gripado de cama, aquela gripe propriamente dita. Mas quando você teve aquela gripe leve, em vez de gripe leve, na verdade, você teve um resfriado, que é causado por adenovírus e rinovírus. Então, tem gente que é assim. Ela chega e diz, eu sou forte, eu pego gripe e não me derruba, eu faço tudo normal. Isso, quer dizer que ela não teve gripe. Não teve gripe. Foi um resfriado, justamente. Tá vendo aí? Não era gripe, hein? Era o resfriado. Justamente. Mas derrubou, foi para a cama mesmo. Aí é gripe. É gripe. Algumas Olha pessoas só. podem ser até mais resistentes, né? E não deixar de fazer suas atividades comuns. Aí, nesse caso, ela pode até ser um pouco parecida com o resfriado, né? Pode até ser confundidos. Mas, geralmente, ela é muito mais bem pronunciada. É mais exuberante. Muito Os mais sintomas são forte, muito né? mais graves. Ok. Isso. Aí, por quê? Por que é que o H1N1, né, que é o vírus da influenza, por que é que ele causa tantas pandemias, né? Regularmente, ele causa essas pandemias e algumas epidemias, na verdade. Bom, ele é um vírus, como a gente tratou no início, né? Os vírus têm essa capacidade de mudar, né? Graças a essa complexidade que existe na questão da reprodução do material genético. Sempre há uma falhazinha e ele acaba se reproduzindo. O vírus da influenza, ou melhor dizendo, o da H1N1, que é o vírus da influenza, na verdade ele é classificado em 3, A, B e C, né? Esse H1N1 que a gente conhece muito, ele é o vírus A, influenza A, que é, na verdade, classificado como H1N1. O H e o N, na verdade, são umas glicoproteínas que ficam na superfície da célula. Existem 15 Hs e 9 Ns. Então, eles podem se recombinar. Eles se recombinando, eles dão origem a um novo vírus. Então, é um novo código que o vírus conseguiu formar com desmantelo dele dentro da célula, código. né? Exatamente, tem um novo código. Aí formou o novo código H1N1. Justamente, tem o H1N1, H2N2, né? Olha, interessante. Então, essas letras, elas derivam da composição do próprio vírus. Isso, composição do envelope do vírus, né? Tem duas glicoproteínas, né? A H e a glicoproteína N. Então, quando elas se recombinam, dá origem a um novo vírus. Aí existem as grandes mudanças e as pequenas mudanças, né? Que são as grandes mutações e as pequenas mutações. Quando dá origem às pequenas mutações, né? Aí o vírus é um pouquinho diferente, certo? Aí ele pode causar uma epidemia, ou seja, ele não se alastra tanto, certo? Porque às vezes é mais rápido desenvolver o nosso anticorpo contra ele.
uma parcela da população vai desenvolver um anticorpo com uma maior agilidade, porque ele mudou só um pouquinho. Agora, quando há uma grande mudança, que são as grandes mutações, aí ele pode dar origem às grandes pandemias, porque aí, como é um vírus bastante diferente, a nossa dificuldade de desenvolver anticorpos é maior. Então, assim, ele começa a se disseminar de forma mais rápida e a gente se recupera dele de forma mais devagar. Então, isso dá origem às grandes pandemias. A frequência das grandes pandemias do H1N1 geralmente a cada 30 anos. Já as epidemias é de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos, ele muda um pouquinho, dá origem a uma epidemia, só que é bem local, né? A gente desenvolve a imunidade e evita que todo o planeta fique contaminado. Mas de 30 a 30 anos, mais ou menos, ele dá origem a uma grande mutação. Fica muito diferente, então a gente não tem não tem agilidade de combater esse vírus. Olha só que informação interessante. Então quer dizer que eles sofrem muitas mutações, os vírus, mas quando eles são rapidamente, vamos dizer, num bairro aqui, surgiu uma nova variedade. E aí contaminou todo mundo ali, todo mundo agora já pegou, já criou antivírus, ele já foi neutralizado em todos os organismos, não sobrevive mais, não passa a outra comunidade. A dimensão é um pouquinho maior, né? Quando a gente trata de epidemia, vai além da comunidade. Vai além da comunidade. Só que é um vírus mudado, é um vírus diferente, só que é muito parecido com o anterior. Então, como é muito parecido com o anterior, as nossas defesas ela tá mais ou menos acostumada a combatê-lo, né? Então, ela consegue combater aquele vírus mais rápido do que se fosse um vírus com uma grande mutação. Então, assim, ela tem uma dificuldadezinha, mas consegue combater, né? Ela consegue neutralizar o vírus, certo? Em um certo período de tempo. Só que nesse período de tempo foi o suficiente para uma grande parte da população estarem contaminadas, né? Porque é um vírus novo, apesar de ser bastante parecido com o anterior. Já no caso das grandes mutações, né, aí dá origem às pandemias, porque ele é muito diferente. Então, até que a gente desenvolva a nossa defesa, né, há tempo suficiente para poder ele se disseminar. Porque é como se o nosso corpo tivesse que trabalhar de novo, estudar de novo o vírus para desenvolver a defesa contra ele. Ok, então a cada epidemia ou pandemia, vamos lá, alguma coisa assim, os cientistas das nossas células, eles recomeçam os estudos. Recomeça os estudos. Okay. Então, ele tem um prazo maior para poder estudar melhor. Né, e desenvolver aí a vacina é justamente que os cientistas, seres humanos, estão dando uma força aos cientistas do nosso organismo. Estou comparando assim, isso, né? Isso, exatamente. Mas olha só, a pesquisa já está realizada aqui, é só A mais B igual a C e tal, e esse aqui vai dar certo. Uma hora, toda a população, na verdade, vai ter o antídoto contra o anticorpo contra o vírus, né? Só que a nossa grande preocupação é que, se toda a população for contaminada, né, uma grande parcela da população, que é o nosso grupo de alto risco, vai falecer em função da doença, porque ele não vai ter condições suficientes de esperar que o corpo ele combata o vírus. Então não dá para deixar a doença contaminar todo mundo para esperar o antivírus, justamente. Porque muita gente vai morrer. Porque, por exemplo, se for, digamos que a letalidade do vírus é de 2%, né? Segundo os últimos cálculos, né? Sim. 2% é a letalidade do vírus coronavírus agora. Coronavírus, isso, da Covid-19. A letalidade é em torno de 2%. Agora, imagine se toda a população mundial for contaminada e 2% da população mundial falecer em função do coronavírus. 2% de 7 bilhões. Quem tem calculadora aí, faça aí agora. Não sei quanta gente vai morrer. Então, nossa preocupação é evitar que essa quantidade entendi. Vírus, então, por isso o isolamento, por isso os cuidados com a saúde. Para ganhar tempo até que as nossas drogas fiquem prontas e até que a nossa vacina fique pronta. Muito bom, Jamison, muito bom aí. Eu até, por causa disso tudo, comecei a ver algumas orientações também e assisti até um documentário sobre aquele Ebola, que é um vírus terrível. De alta letalidade. A letalidade dele, lá no documentário, os especialistas disseram que de 10 morrem 9. Então, uma taxa de letalidade de 90%, ele é muito letal. Embora que ele não é tão contagioso quanto esse vírus, assim, a influenza ou o coronavírus. E graças a Deus que não é. Né? Então, veja, tem que ter muito essa corrida realmente da medicina para encontrar uma resposta rápida, né, o quanto antes. Ou uma droga específica para combater aquele vírus durante a infecção, né, ou uma vacina que vai evitar... Para evitar ou para combater. Justamente. Muito bem. Encerramos aqui ou tem mais? Eu acho que é, né? Ver se tem mais. Vamos ver aí. Tem a última questão ainda. Pronto. Esse é um assunto muito interessante, é um assunto bem legal. É sobre o prion, né? Se a gente trata o vírus como sendo muito simples, né? Mais simples que o vírus é o prion. Na verdade, o prion ele é derivado de uma proteína. A gente tem uma proteína no nosso sistema nervoso central, né? Que ela é responsável por formar e por manter os neurônios, né? Só que essa proteína, quando ela é montada, porque o que monta a proteína é um gene. Quando esse gene está defeituoso, ele faz uma proteína defeituosa. E quando essa proteína está defeituosa, ela começa, na verdade, a atacar os nossos neurônios.
Então, o prion, na verdade, ela é uma proteína, certo? Ela não tem material genético. Então, ela não tem RNA e não tem DNA. É só uma proteína que começou a se comportar de forma aberrante no nosso corpo, né? Graças a uma alteração genética. Então, ela começa a se comportar de forma diferente, como se ela desse a louca naquela proteína. E, em vez de ajudar, ela começa a combater. E ela leva a algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central, que são doenças muito graves que fatalmente levam à morte. Inevitavelmente levam à morte. Jamerson, uma pergunta. O prion, ele é transmissível? Boa pergunta. Ele pode ser determinado geneticamente e pode ser transmitido sim. De que forma? Se você se alimentar do tecido do sistema nervoso central da pessoa doente. Então, esses fluidos normais, assim... Não, esses fluidos normais não contaminam. Mas se alimentar... Mas se você se alimentar, certo? Do tecido nervoso do animal que foi contaminado, você vai desenvolver. Se alimentar do tecido nervoso do animal. Animal contaminado. É por isso que tem que tomar cuidado com o que come, né? Justamente. Aí uma coisa curiosa, né? Ele pede também para citar pelo menos uma doença, né, que é causada por um prion. Uma delas é o mal da vaca louca, né, que acomete os bovinos. Se você comer a carne do bovino contaminada pelo sistema nervoso central, aí você também pode apresentar o mesmo mal, que é uma doença degenerativa que leva à morte fatalmente. Curioso é que essas vacas elas começaram a desenvolver essa doença, né, elas contraíram o prion graças ao consumo de ração fabricada pelo resto animal de outras vacas. Isso aconteceu na Inglaterra. A ração delas era preparada de acordo com os animais que morriam. Então, o animal que morria dava origem à ração. E essa ração fez com que a vaca tivesse contato com o prion e começasse a desenvolver o mal da vaca louca. De alguma forma, o resto das outras vacas entrava na ração. Entrava na ração. Inevitavelmente, o tecido nervoso dela contaminado pelo prion também entrava. Meu amigo, é coisa, viu? Tá vendo aí, desbravador? Que estudar é bom. O Brasil ele é um país isento da mal da vaca louca justamente por ter essas medidas sanitárias e evitar que a nossa ração fosse composta por material animal. A nossa ração é composta só de material vegetal. O nosso animal é de pasto, então ele é um animal mais saudável. Por isso que no Brasil não há praticamente o mal da vaca louca. Um outro mal também é o do curu, né, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Foi uma doença que surgiu na Nova Guiné, né? E lá eles tinham o hábito de consumir outras pessoas, né? Ele tinha a antropofagia, né? Pessoas que comiam outras pessoas. Então, algumas pessoas que desenvolveram geneticamente o prion, né, passaram a fornecer através de quantas pessoas se alimentavam delas, né? Porque assim, elas geralmente usavam músculo para se alimentar, mas inevitavelmente durante o processo, parte do sistema nervoso central acabava contaminando a carne. Então, inevitavelmente, eles consumiam essa proteína aberrante. Mesmo que processasse a carne, mesmo que cozinhasse, assasse, ainda assim, a proteína ela é muito resistente. E ainda assim, contaminou as pessoas e acabou causando esse mal na Nova Guiné. É o mal que eles chamam de curu, né, que acabam desenvolvendo flacidez, os membros inferiores, acaba desenvolvendo algumas alterações comportamentais e, inevitavelmente, acaba levando à morte. Causa demência, né, alucinações. É uma doença muito grave e não tem cura para elas. Ok. E a terceira? Desculpa. Não, E a terceira tá acompanhando, é a insônia familiar fatal, né, que, na verdade, é uma condição genética. Tem algumas famílias que têm essa tendência de desenvolver esse prion, né, e, assim, é uma doença que começa a se manifestar através de insônia leve, depois vai ficando cada vez mais intensa, começa também a mudar o comportamento, causar alucinações, delírios, até levar ao coma e, fatalmente, também leva à morte. Esse prion aí, ele mexe com a questão do sono. É isso. Porque mexe com o sistema nervoso central, né? Então, mexendo com o sistema nervoso central vai ter várias alterações no sono, no comportamento, né? Na senso-percepção. Então, vai ter esse tipo de alterações. Então, o prion é, na verdade, mais simples do que um vírus. O prion é só uma proteína, não tem nem material genético, não tem nem DNA, nem RNA. Na verdade, é um gene defeituoso que faz com que a proteína também seja defeituosa. É aquela proteína que era responsável pela manutenção do sistema nervoso central e que, em vez de manter, como ela agora tem um comportamento aberrante, ela passa a atacar o sistema nervoso central, dando origem a essas doenças. Ok, muito bem explicado, viu, Jamerson? Como o senhor destacou, né, eu acho que o segredo da alimentação, né, os mistérios da alimentação, eles vão muito além do que sonha a nossa vã filosofia, né? Hoje em dia a gente tenta questionar por que existem algumas restrições alimentares, né, porque aparentemente parece que não existe nada proibitivo, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Então, assim, até a antropofagia, que aparentemente alguns imaginam que talvez não tenha nada de mal, né, acaba causando esse mal terrível, que é a doença do curu na Nova Guiné, né, que é essa degeneração do sistema nervoso central. Então, quando Deus chega e diz, olha, não coma isso, coma aquilo... Quando Deus diz, eu prefiro não comer. Mesmo que a ciência ainda não tenha comprovado nada, se diz que o ovo faz mal, eu prefiro não comer. Se Deus diz que a carne faz mal, eu prefiro não comer. Ok, muito bem. É isso mesmo, seguir as orientações daí Justamente. que Deus nos dá para ter mais vida e vida
de melhor qualidade, não é isso, Jamerson? Justamente. Encerramos por aqui as orientações. Eu acho que a última questão é para escolher, né, uma pandemia e fazer um relatório. Sim. Aí isso fica por conta do desbravador. E pode fazer um relatório dessa aí, né? Por exemplo, coronavírus é a coisa atual. Jamerson. Mais desafiante é falar sobre a gripe espanhola, né? A gripe eu acho que é um pouco mais desafiante, né? Um pouco mais de tempo, né? Espaço até quando isso aconteceu e tal. Isso. Tem que ler muita história. Porque o coronavírus está muito em voga, né? Então vai ser muito mais fácil. Né? Não é simples. Assiste alguma coisa aí já. Não precisa nem pesquisar. Né? Não. Já é o seu dia a dia. Faça um relatório de sua vida. Justamente. Já faz parte disso aí. Jamerson, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tá? Eu acredito que foi assim, realmente muito proveitosa a nossa conversa aqui, todas as suas orientações, o que você ensinou para a gente, para o pessoal cumprir essa especialidade. E nós vamos ter, nossos desbravadores vão ser condecorados com essa especialidade, mas assim, com nota 10 mesmo, porque foi muitas orientações precisas, bem abrangente. Tá? Que bom, que bom. Uma pergunta, Jamerson, você já tem essa especialidade? Tenho essa especialidade porque é assim que você... Eu acho que pelo fato de você comprovar que tem a formação, né, você ganha automaticamente. Você é médico, né? É, porque eu tenho curso de gente velho, né? Já tem formado já. Já é especialista por natureza, mas você já tinha recebido? Já recebi. Ok, já foi condecorado, tá bom. E o seu clube? O seu clube vai fazer agora, né? O Oasis vai fazer agora. São muitas especialidades. Tem alguns componentes do Oasis que já tem, né? A especialização. Já tem alguns componentes, já tem. Mas eu nunca transmiti a especialidade para o meu clube. Ok, tá bom. É a oportunidade. E agora sim, muitos desbravadores também têm na Associação Baía Norte, alguns têm, e agora estamos uma larga escala de produção de desbravadores com essa especialidade. Sim, que bom. Muito obrigado. Foi um prazer. Que Deus te abençoe. Amém. Mas agora, para a gente terminar, Jamerson pode sentar-se ali. Eu agora vou para a câmera 2. Porque nós vamos encerrar a transmissão do Desbrava Mais de hoje, tá? Nós vamos fazer agora, vamos participar de quê? Do quiz, que tem perguntas relacionadas à especialidade de vírus que nós acabamos de receber o conteúdo aqui com o Jamerson, tá? Então, se liga aí. Bom, a próxima edição, assim, a sequência das nossas transmissões do Desbrava Mais será no dia 2 e também no dia 3 de maio. De hoje a 15 dias, nós vamos estar encerrando com a classe de guia. No próximo final de semana, nós vamos ter as transmissões da União Leste Brasileira, a Campijá online, pastor Dudu está aí com sua equipe, aqui o nosso JA, o pastor Rafael Mestre, todos vão estar envolvidos nessa programação. Vai ser muito boa no próximo final de semana. Tá? Então aí nós vamos... não vamos ter transmissão do Desbrava Mais no próximo final de semana, será no outro, então, de hoje a 15 dias. Dia 2, dia 3, nós vamos continuar com as nossas classes e a gente não vai parar enquanto houver isolamento social, vamos continuar tendo atividades do Desbrava Mais. Para as classes regulares, a princípio, se o isolamento continuar um pouco mais, nós vamos também para as classes avançadas, aí tem a classe de líder master avançado, enfim, vamos continuar, mas vamos orar logo a Deus para que passe tudo isso de acordo com a vontade dele. O mais importante, nós sabemos, é que agora devemos estar conectados com Deus, orando bastante com Ele, estudando bastante a Bíblia, desbravando as páginas sagradas, para estarmos prontos e preparar outras pessoas também para a volta de Jesus, tá? Então, antes aqui do nosso quiz, da especialidade de vírus, você já baixou o aplicativo aí Kahoot, você vai digitar o PIN daqui a pouquinho. Enquanto nossa produção prepara aqui, fique atento, porque nós estamos envolvidos num grande projeto chamado Conectando Gerações. Nossos diretores vão preparar uma lista com nomes de pessoas para que os nossos desbravadores façam visitas virtuais, cada desbravador em sua casa e a pessoa que ele vai visitar também em sua casa. Mas, desbravador, você vai visitar essa pessoa, vai ler um texto da Bíblia que fale de esperança, de conforto, vai fazer uma oração com essa pessoa e neste grande movimento nós vamos conectar as gerações. Desbravadores aí de 10 a 15 anos, nossos líderes também, visitando as pessoas mais adultas, mais idosas. Vai ser um grande movimento aqui na Associação Baía Norte, essa atividade aí do Conectando Gerações, tá? Vamos lá agora para o nosso quiz da especialidade de vírus. Deixa eu acessar o meu aqui também, meu Kahoot. Vamos lá, você baixou o aplicativo, na parte de baixo tem uma barra de tarefas, bem no meio da barra de tarefas embaixo tem assim Enter PIN, uma caixa quadrada com 4 cores, vermelho, azul, laranja e verde. Clique aí nessa caixa e você
vai aparecer uma tarjeta branca, você vai colocar o PIN. O nosso PIN agora é o 738080 de novo, 1. Ok, digitei o PIN, vou entrar, coloque o seu nome, vou colocar aqui o meu nome. E agora, lembrando que esse quiz aqui é para qualquer desbravador, tá? Líder, master avançado, guia, pioneiro, amigo, todos podem participar nesse momento agora. Porque se você for o desbravador ou líder que completar aqui a maior quantidade de pontos, nós vamos sortear para vocês aí um manual administrativo do Clube de Desbravadores. Já temos o manual aqui. Essa pessoa que ganhar no quiz aqui, com as perguntas baseadas na especialidade de vírus, você vai ganhar o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Para você, não. Você vai ganhar, mas vai doar para o seu clube, porque talvez o seu clube não tenha um manual assim. Se o seu clube tiver e quiser te devolver essa doação, então vai ficar com você. Mas vamos deixar já essa regra aqui pré-estabelecida, tá? Enquanto vamos recebendo mais pessoas aqui no nosso quiz, fique ligado que daqui a pouquinho também nós temos, logo na sequência, o sorteio. Esse sorteio agora é geral também, para você que cumpriu 3 passos. Começou a seguir o Instagram dos Desbravadores ABN, encontrou uma imagem assim escrita Desbrava Mais, sorteio, você curtiu, você comentou com o seu nome do perfil do YouTube e você também se inscreveu no canal Adventistas Bahia Norte. Esse é o nosso canal de transmissão no YouTube da Igreja Adventista Sétimo Dia aqui para a área norte da Bahia, Adventistas Bahia Norte. Se inscreva nesse canal aí, tá? Então, primeiro o quiz da especialidade vírus e na sequência o nosso sorteio. No sorteio nós vamos entregar para você aí um CD acústico da Novo Tempo, tá? Então agora o ganhador aqui desse quiz, manual administrativo do Clube Desbravadores. Na sequência o sorteio, um CD acústico da Novo Tempo para você, tá bom? Olha só, mais pessoas entrando, mais pessoas chegando. Letícia Oliver, Diogo Cactus, Catiele. Você vai fazer o seguinte, ó. Se for o seu nome que aparecer aqui, com a maior quantidade de pontos, você vai tirar um print e vai enviar para a gente no nosso WhatsApp, 9142-8046, tá bom? E as fotos, você, seus desbravadores assistindo, já cumprindo algum requisito, envia para a gente também. Vamos lá, 738081, já dá para começar? E aí, produção? Vamos lá, start. Primeira pergunta, vamos ver. Seu celular já mudou, de cor a tela. Vamos jogar duro agora. Primeira pergunta. Vírus são seres vivos que realizam função vital. Vírus são seres vivos que realizam funções vitais e possuem organização celular. Isso é verdadeiro ou falso? A questão diz que vírus são seres vivos que realizam funções vitais e possuem organização celular. Verdadeiro ou falso? Você ouviu ainda pouquinho aqui, pouco tempo, nós estávamos ouvindo aqui o médico Jamerson falando sobre a questão dos vírus aí, se são vivos ou não são. Então você vai responder agora verdadeiro se você acha que os vírus são seres vivos, que realizam funções vitais e possuem organização celular. Se você acha que essa afirmativa aqui é falsa, então você vai clicar no vermelho. Se acha que é verdadeira, você vai clicar no azul. Em 5 segundos, nós vamos saber se é verdadeiro ou falso, tá? Eu já respondi aqui. Será que eu acertei ou que eu errei? 31 pessoas afirmaram que a afirmativa é falsa. Que vírus não é vivo. É isso mesmo, Dr. Jamerson? Vírus não é vivo? Não é ser vivo. Então beleza. Então nós acertamos 31 pessoas corretas. Ainda 20 pessoas disseram que vírus é vivo. Bom, nós vamos continuar aqui. Ainda temos mais 9 perguntas. É uma controvérsia. A nossa versão aqui das instruções agora à tarde para a classe é que ele não é vivo porque não tem aquelas paradas lá que a gente já conversou, né? Mas vamos lá, não tem organização celular, enfim.
Vamos para a próxima questão. Até agora, tem uma desbravadora aí chamada Patrícia, que está com 898 pontos. Vamos juntos, Gabriel Inácio está na cola aí também. Qual é o nome da doença viral que é semelhante a um resfriado e que causa manchas na pele? Qual é o nome de uma doença viral que é semelhante a um resfriado e que causa manchas na pele? Vermelho, sarampo. Azul, catapora. Rubéola. Laranja, AIDS. Verde. Jamison falou sobre isso aqui, eu estou lembrado, ele falou. Então, se você lembra a orientação, qual é o nome da doença viral que é semelhante a um resfriado e que causa manchas na pele? Vermelho, sarampo. Azul, catapora. Laranja, rubéola. Verde, AIDS. Eu vou dar a minha resposta aqui, escondido, de você, e você vai responder também. Vamos lá, 8 segundos para sabermos a resposta correta. E quem é o desbravador que está pontuando mais aí agora? 1, 2, 3 e... Olha só, a resposta correta é a opção vermelho, aí o cartão vermelho. 27 pessoas acertaram. Interessante que ficou a escadinha certinho, né? Vamos lá, amigo Ivo. Vamos para a próxima questão. Quem está na frente agora, deixa eu ver. É o PDOA. Eu não sei quem é você, mas você vai, se você ganhar, vai mandar um print para a gente aí no nosso WhatsApp. Vamos lá. Vamos correr. Terceira questão. Todo vírus é constituído, perdão, eu li errado. Todo vírus é constituído por vermelho, DNA e proteína, azul, aminoácidos e água, laranja, ácido nucleico e proteína, ou verde, DNA e RNA. Todo vírus é constituído por DNA, vermelho, aminoácidos e água, azul, ácido nucleico e proteína, laranja, DNA e RNA, verde. Fique à vontade para escolher o seu menu, mas responda logo porque você só tem alguns segundos, tá? Vou responder novamente aqui, tomara que eu acerte. Nós falamos sobre isso aqui, não falamos? Falamos sim, a constituição dos vírus. 3, 2, 1. Qual é a resposta correta? Ácido nucleico e proteína. Eu sabia que era você. Então essa é a formação dos vírus. Quantos acertaram? 6 pessoas acertaram. Não é isso? A cor correspondente aqui. Ácido nucleico e proteína. Vamos lá, próxima questão. Verdadeiro ou falso? O coronavírus tem uma estrutura em forma de icosaedro. É isso mesmo? A estrutura dele? Alguma questão aqui? Se tiver alguma... Ok, tudo ok? Ok, tá bom, vamos lá. Resolvido, né? Tá bom, vamos lá. A próxima questão é essa aí que você está vendo. O coronavírus ele tem uma estrutura em formato de icosaedro. Falei certo esse nome aí? Mas o coronavírus, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Já foi respondido na verdade, né? O tempo foi... Beleza, vamos lá. Vamos à próxima questão. Já encerramos o tempo dessa. Na próxima questão, é a quinta questão. Doença causada pelo prion. É uma doença causada pelo prion. O prion foi a última coisa que o James estava falando aqui. Então, o prion, ele causa tétano, vermelho. Ele causa malária, azul. Ele causa insônia familiar fatal, laranja. Ou ele causa leishmaniose, verde. O prion, qual dessas doenças é causada por um prion? Vermelho, tétano, azul, malária, laranja, insônia familiar fatal, ou verde, leishmaniose. Responda aí, qual dessas doenças é causada por um prion? Eu já respondi aqui. Nós estamos já na quinta questão de 10.
Mais 5 questões, nós vamos saber aqui quem é o desbravador que vai levar para casa agora um manual administrativo do Clube de Desbravadores. E agora o manual administrativo do clube é também requisito de prova para os aspirantes à classe de líder. Tem que ler o manual e fazer a prova. Olha só, a resposta correta é que a doença insônia familiar fatal é causada por um prion. 25 pessoas acertaram. Vamos para a próxima questão. 25 pessoas, foi bem explicado aqui, o pessoal acertou direitinho. O vírus não é considerado um ser vivo. Por essa razão, são chamados de bacteriófagos, organismos inativos, parasitas intracelulares obrigatórios. Tá, é um erro de digitação, obrigatórios, né? Ok, é porque na medicina tem tantos termos que tem hora que eu não sei se é isso mesmo, né? Mas olha, corrigindo, a terceira questão, parasitas intracelulares obrigatórios. E a quarta opção diz que os vírus são parasitas intercelulares obrigatórios. Vixe, agora deu um nó na minha cabeça aqui. Vírus são considerados o que então? Bacteriófagos, organismos inativos, parasitas intracelulares obrigatórios, parasitas intercelulares obrigatórios. Responda agora porque está acabando o tempo. Vamos ver. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. É a opção laranja, 14 pessoas acertaram. Eu acertei também. Essa daí eu acertei. Vamos lá, vamos para a próxima. A 7ª questão. Como é possível ver um vírus? Essa daqui é boa. Como é possível ver um vírus? Vermelho, usando um binóculo. Azul, por um telescópio. Laranja, com uma lupa. E verde, por um microscópio. Olha, todas essas opções aqui são coisas que aumentam, ampliam aquele campo de visão. Então, se você usar um binóculo, ele amplia várias vezes a sua visão. Se você usar um telescópio, o azul também, o laranja também amplia a visão. E aqui é uma lupa, né? Ou um microscópio, que é o verde, também amplia. Como é possível ver um vírus? Qual desses aqui? Escolha a sua opção e responda. Nós já estamos na 7ª questão, só faltam 10 e nós vamos saber quem é o desbravador que está pontuando mais aí. Vamos lá, 3, 2, 1. A resposta correta é por um microscópio. Verdade. Ah, não, rapaz, quer dizer que é tão pequeno assim, é? Eu queria ver com uma lupa. Porque agora eu ia colocar uma lupa aqui nos meus olhos e pronto, ficava tranquilo, né? E quando eu enxergasse uma pessoa, já ia saber se estava com vírus ou não. Não é possível assim, só por um microscópio. Vamos lá. 8ª questão. Formas de reprodução de um vírus. 4 possíveis formas de reprodução de um vírus, uma só está correta. O vírus ele tem uma reprodução assexuada, vermelho. O vírus ele tem uma reprodução sexuada. O vírus tem uma reprodução intracelular obrigatória, laranja. Ou o vírus, ou nenhuma dessas opções anteriores estão corretas. Tipo, ele tem uma outra maneira que não é uma dessas 3. Vamos lá? Escolha verde, azul, laranja ou vermelho. É uma reprodução assexuada, sexuada, intracelular obrigatória, negócio aí meio esquisito, ou não é nada disso que está aparecendo aqui anteriormente. Vamos lá. Vou responder. Respondi. Você também respondeu. E agora? A resposta correta é o laranja, intracelular obrigatória. É que aquele momento que o Jamerson falou, o médico falou aqui que o vírus entra, se desmantela, faz cópias e monta e despacha. Ah, o bicho é ruim, viu? O bicho é ruim. Vamos lá. Próxima questão. Você nem deixou ver ali quem estava na frente, agora já foi. Os vírus são seres. São seres o quê? Vivos,
acelulares, assexuados ou celulares. Então veja, isso aqui é um ser celular, tá? Isso aqui é um ser celular que eu estou segurando aqui. É um celular, mas não é um ser vivo. Beleza. Os vírus são seres o quê? Vermelho, vivos. Lembrando que há controvérsias se eles são vivos ou não. Mas nós fizemos essa questão e escolhemos a resposta baseados no comentário aqui do nosso médico que veio dar uma forcinha para a gente aqui, que é desbravador também, é gente da gente. Os vírus são vivos, vermelho, acelulares, azul, assexuados, laranja, e celulares, verde. Escolha a sua resposta. Eu vou escolher a minha aqui, deixa eu ver o que eu coloco aqui. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Pronto, vamos lá. Os vírus são seres acelulares. Tá vendo, rapaz? Quer dizer que não tem célula, né? Essa partícula negativa A está dizendo que ele não tem célula. Vamos lá. Para a próxima questão. É a última agora, né? 10 de 10. Algumas das formas de contágio do coronavírus são algumas das formas. Tosse, vamos lá, vermelho. Tosse, espirro e aperto de mão. Azul, gotículas de saliva e uso de bebida alcoólica. Laranja, dificuldade respiratória e picada de inseto. Verde, espirro e mordida. Diga aí, qual dessas são as formas de contágio do coronavírus? Um indivíduo tem coronavírus e transmitiu para o outro por meio de quê? Vermelho, tosse, espirro e aperto de mão. Gotículas de saliva e uso de bebida alcoólica. Laranja, dificuldade respiratória e picada de inseto. E verde, espirro e mordida. Pronto, agora eu quero saber quem vai levar para casa esse manual administrativo. Vou até pegar aqui o manual administrativo e vamos torcer. Olha só, a resposta correta é a opção vermelho, tá? 27 pessoas acertaram. Produção, vamos saber quem é o desbravador que fez mais pontos aí. Terceiro lugar é o 5393. Daniele. Segundo lugar, Catiele. No primeiro lugar, quem é você? Apareça. Gabriel Inácio. Gabriel Inácio ganhou pela manhã na classe correspondente de amigo, mas também levou agora um manual administrativo para o clube dele, Clube de Desbravadores, tá bom? Agora vamos acompanhar no WhatsApp. Parabéns, viu? Vamos acompanhar aqui as imagens de pessoas assistindo a nossa transmissão, mas parabéns a vocês que participaram aí conosco, compreendendo mais sobre os vírus, cumprindo requisitos para a especialidade. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer relatórios, vão tirar foto, vão fazer vídeos, vai digitar tudo, vai mandar para o instrutor do clube, para que depois você possa, quando pudermos ter uma programação presencial, a gente vai fazer a condecoração, a sua condecoração com essa especialidade, brevemente, em nome de Jesus. Mas agora vamos acompanhar aqui algumas pessoas assistindo a nossa programação. Está no WhatsApp. Olha aí, quem é esse ser vivo aí? Ali parece... o pastor Isaac, né? Eu estava procurando meu celular. Eu estava pegando o meu celular aqui para conferir. É o pastor Isaac. Ele está de quarentena à beira do lago, pescando piaba. Piaba tem vírus, doutor? Tem vírus, piaba? Até que se saiba não, né? Ok, vamos lá. Quem mais estava acompanhando a gente aí? Roberta de Jacobina. Um abraço para vocês aí. Olha só, ela está de fone, tirou a foto ali, acompanhando no computador. Beleza, vamos lá, tem mais gente aí? Evandro, Clube Oceanos, lá do distrito de Itatiaia, o distrito mais recente da Associação Baia Norte. Lá é o pastor Jonatas. Evandro também está fazendo a reunião do seu clube por meio de live no Instagram. Até participei de uma dessas reuniões aí. Faz aí mais ou menos uns 15 dias. Parabéns, Evandro, que acompanha Clube Oceanos, acompanhando a nossa programação. Quem mais aí nós temos?
O Esaú Clube Pioneiros, olha aí, está com seu caderno, é a classe de amigo, né? Parece que é pela cara e pelo caderno, classe de amigo, desbravadorzinho aí acompanhando. Parabéns, viu, Esaú? Que Deus te abençoe, seja um desbravador forte no Senhor. Vamos lá, quem mais acompanhou a nossa programação nessa tarde? Olha aí, essa é uma desbravadora da classe de companheiro, a Isabelle, Clube Pioneiros. Clube Pioneiros, um abraço para vocês, que Deus abençoe muito. Continuem isso aí mesmo, movimentando, mesmo no isolamento social, movimentando por meio de redes sociais, enfim. Quem mais nós temos aí? Vavá, coordenador da 30ª região da Associação Bahia Norte. Olha aí, esse é o Vavá, nosso coordenador arretado, o cara joga duro, tá? Estava participando com a gente também na transmissão hoje, aí está participando, os desbravadores dele também estão acompanhando, beleza? Vamos lá. Próxima pessoa, Ana Júlia, Clube Ávila. Ana Júlia do Clube Ávila, lá do Distrito Central de Jacobina. Um abraço para vocês aí. Sara, o pastor Leonardo, que é o pastor dessa galera. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Um abraço especial também. Olha a Ana Júlia assistindo. Vamos, próxima foto, tem mais gente. Caio Martim, Clube Savana. Caio, Clube Savana, um abraço para vocês aí. Olha aí, Caio. Tem idade de que, Caio, aqui? Aparenta ser o quê? Companheiro? Mais ou menos, uns 11 anos? Ou é mais? Não sei, depois vamos fazer aqui Vamos lá, vamos continuar. Depois vamos saber aqui qual é a idade do Caio. Karen Emanuele, Clube Herdeiros do Rei. Karen, um abraço para vocês aí, lá de Ponto Novo, para essa galera aí abençoada do pastor Alain. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Parabéns por estarem acompanhando a programação. A Karen está assistindo a partir da casa dela, é isso mesmo, não dá para a gente assistir juntinhos com todo o clube, não. Quem é outro desbravador aí? É a Lívia, Clube Filhos da Promessa. Olha ali, ela está assistindo no celular, acompanhando no celular. Lívia, você é uma guerreira. Que Deus te abençoe, abençoe o seu clube também. Quem mais está acompanhando a nossa programação, esteve acompanhando? Olha aí, da área 4, lá de onde o vento faz a curva, viu, gente? Da 17ª região, Clube Soldados de Gideão, é da cidade de Xique-Xique, na Bahia, meu irmão. Você sabe qual é a cidade mais chique do nosso estado aí? Xique-Xique, quente igual Juazeiro. E aí aparece essa galera aí, estava assistindo a programação do Desbrava Mais, parabéns para vocês. Aqui também uma foto, né? Ela tirou o print, a Areta tirou o print, né, do story ali, que ela estava acompanhando a nossa programação. Areta, um abraço para vocês aí também em São José, a turma de desbravadores que tem aí em toda essa região, o pastor Júlio César, que está aí agora, chegou esse ano no distrito, está no comando aí agora, juntamente com vocês. Joguem duro aí, tá, gente? Tem mais gente aí? Podemos nos despedir agora? O Lucas Araújo, muita gente participando. Parabéns. Olha só, antes de nós fazermos uma oração, eu quero só agradecer a você, vai ter o sorteio ainda, tá? Não posso me esquecer. Agradecer a você pela participação. No dia 2, dia 3, nós vamos continuar com o nosso Desbrava Mais, tá? Próximo final de semana é a Camp Já. E não deixe de, a partir de agora, a partir de hoje, diretor, nos ajudem com isso daí. Fazer uma lista de pessoas mais assim, idosas, adultas, para que os nossos desbravadores possam visitar. Visitas online, cada desbravador na sua casa. Pega um texto bíblico, faça uma oração com essa pessoa e leve uma mensagem de motivação e de esperança. É o projeto Conectando Gerações, tá? Então participe. Vamos agora para o sorteio. Pessoas que participaram do sorteio nessa tarde, elas começaram a seguir os desbravadores da ABN no Instagram, lógico, marcaram uma foto, curtiram uma foto, e também no comentário colocaram ali o seu nome de perfil do YouTube e também se inscreveram no nosso canal Adventistas Bahia Norte. Olha só, vamos todos nos inscrever no canal Adventistas Bahia Norte. Estamos utilizando esse canal para as transmissões de Desbrava Mais. A Igreja Adventista aqui no lado norte da Bahia vai cada vez mais utilizar esse canal, já vinha usando o canal, vai continuar usando. E nós precisamos estar aqui colados juntos, pegando todas as informações que Jesus manda para a gente. Mas agora vamos sortear a pessoa que cumpriu esses passos, porque ela vai levar nessa tarde, pedir licença aqui, e vou pegar o CD. Olha só, esse CD aqui,
Deve ser muito gostoso de ouvir, tá? Quem ganhar, deixa eu ouvir também. Acústico Novo Tempo, uma experiência com Deus. Você vai levar esse CD para casa. A pessoa pode sortear. A sorteada ou sorteado dessa tarde é Daiane_San. É a Daiane Santos. Daiane Santos, manda pra gente aí, por favor, um printzinho seu para o nosso WhatsApp 9142 8046, tá? O print lá de que você realmente está inscrita no nosso canal Adventistas Bahia Norte. Você cumpriu os requisitos e você ganhou esse CD aqui, Novo Tempo Acústico, tá? Gente, assim que puder, nós vamos enviar isso para sua casa. Nós vamos passar álcool em gel em tudo isso daqui. No manual, por exemplo, página por página, vamos passar álcool em gel em todas as páginas do manual. Fique tranquilo que você não vai receber vírus em casa. Nós vamos, como diria doutor, neutralizar o vírus antes desse material chegar a casa. Brincadeira. Aqui está todo mundo com o cuidado devido, né? Todo mundo distante. Uma equipe grande aí ajudando a gente de diversas partes da Associação Bahia Norte. Bom, se liga aí porque a próxima classe que nós vamos passar os requisitos é a classe de pesquisador, tá? A idade de 12 anos. Quem vai preparar essas orientações para a gente é o pessoal da área 3, sob a coordenação do chefe lá, Eusênio, nosso coordenador de área. Já está com sua equipe, já estão prontos, mas vamos esperar a próxima transmissão no sábado, dia 2 de maio. Confere para mim, por gentileza, 2 de maio. É o sábado, para a gente já deixar aqui certinho, vai ser sábado à tarde, 14 horas, dia 2 de maio, confere, 2 de maio, 14 horas sábado. Daqui para lá nós vamos cumprir os requisitos de amigo, de companheiro que foi passado. Você vai mandar para o seu conselheiro, para o seu instrutor, para o seu diretor, e nós vamos alimentando você com mais informações da continuidade do nosso Desbrava Mais. Dentro desses 15 dias, nós vamos coletar também aí vídeos, fotos, informações de quê? De você, desbravador, envolvido no projeto Conectando Gerações. Então, diretor, ajuda a gente aí, faça essa lista aí agora, faça rápido, já delegue para os seus desbravadores quais são as pessoas que cada dupla de desbravador vai visitar. Repetindo, cada desbravador em sua casa, mas são uma dupla, vão visitar uma pessoa ou mais pessoas, idosas, pessoas mais adultas, pessoas que estão meio isoladas esses dias, e vão levar uma mensagem de esperança, de conforto, tá? Por meio da leitura da Bíblia e de uma oração. E aí nós vamos pegar esses vídeos, esses testemunhos, essas fotos, e vamos fazer uma coisa bem legal. Então, diretor, se liga aí, corre lá com seus desbravadores. Quero dizer que Deus abençoe a todos nesse momento, né? Nós vamos ter uma meditação. O pastor Isaac preparou uma meditação especial para a gente. E aí, com essa meditação, a gente encerra a transmissão do Desbrava Mais agora à tarde. Vamos lá? Pastor Isaac na tela aí com a gente. O pastor Isaac, ele é... Ok, o pastor Isaac, ele é capelão da Escola Adventista que fica na cidade de Jacobina. Pastor Isaac, muito obrigado, porque você é desbravador de coração, apoia também os desbravadores aí da Igreja Central de Jacobina e está fazendo um belíssimo trabalho na escola. O pastor Isaac é quem vai fazer a meditação para a gente agora para encerrar a transmissão do Desbrava Mais. Boa tarde, galerinha abençoada de Lenço. Prazer estar com vocês nesse momento. E eu quero convidar você para a gente meditar na palavra de Deus, porque desbravador não vive sem a palavra de Deus. E o texto que eu separei para a gente meditar nessa tarde, aqui no Desbrava Mais, está no livro de Isaías. Veja que Isaías tem uma mensagem muito especial para você nessa tarde, hein? E eu quero compartilhar com você aqui o texto que está registrado em Isaías, capítulo 41, e o verso é o verso 9 e 10. Esses versos estão na cartilhazinha que você tem aí, da classe de companheiro, e nós vamos meditar nela aqui agora. Preste atenção, hein? Mensagem para você. Isaías 41, verso 9 e 10 diz assim: Você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça.
Deus quer abençoar você. Desbravador, não importa de onde você veio, se você é de Juazeiro, não importa se você é lá da Barra, se você é da região de Jacobina, se você é da região de Capim Grosso, Bonfim, não importa de onde você veio, se é lá de Monte Santo, Deus escolheu você para este tempo, para que você seja uma bênção onde você está. Nós não somos frutos do acaso, nós não viemos do além, de uma explosão, nós não somos o desenho frustrado de alguém, pelo contrário, nós somos o projeto idealizado, sonhado por Deus, para que nesse tempo nós pudéssemos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eu sei que muitos estão em casa, agora a gente não está tendo reunião nos clubes, não, as igrejas estão fechadas, as escolas estão paradas, com as aulas presenciais suspensas, mas Deus quer abençoar você, junto da sua família. Deus quer que você, onde você esteja, você continue honrando os ideais que nós carregamos, de excelência, de bondade, de amor ao próximo, e que você seja desafiado por Deus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, para que você seja uma bênção. Abençoe outras pessoas com aquilo que Deus tem abençoado você. Que Deus cuide e proteja a sua família, a sua vida, e que você tenha disposição em servir a Deus e amar cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor. Quero convidar você a segurar o seu lenço. Se tiver alguém de cobertura como eu, vou tirar a cobertura. Nesse momento quero fazer uma oração com você, tá bom? Então segure seu lenço aí, onde você está em casa, você que é pastor, você que é desbravador, você que é líder. Segure seu lenço e vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para um tempo que não é fácil, um tempo difícil, mas é neste tempo em que nós existimos, nós queremos ser úteis diante do teu propósito, do teu chamado. Que o Senhor abençoe cada desbravador, essa nação enorme, bonita de Lenço, que onde eles estiverem, o teu amor os alcance e que eles possam amar, cuidar e abençoar outras vidas através da vida deles. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.